Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e hoje aqui, sexta-feira, pós-classificação na Copa do Brasil de 2019 contra o Santa Cruz. A classificação foi difícil, etc. Mas agora é hora de pensar em Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa nesse final de semana e aqui no Raiz Tricolor, como sempre tem, vamos fazer uma análise aqui de qual patamar o Fluminense entra nesse Brasileirão, né? O que a gente pode esperar do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2019. Já vou dar um spoiler aqui antes. É mais do que o pessimista acha e é menos do que o otimista também acha. Deixando claro, né? Não se esquece de apertar o like aqui embaixo, se inscreve no canal, estamos com 42 mil aí, e é claro também, vai lá no Padrim do Raiz Tricolor, tá aparecendo aqui embaixo, entra lá no grupo. Hoje a gente tava tendo uma discussão lá muito importante pro futuro do Fluminense, sobre quem é melhor, o time que vai estrear no Brasileiro de 2019 ou aquele time que tava estreando no Brasileiro de 2018. Tivemos esse debate lá. Enfim, agora vamos seguir pro vídeo. Bem, a gente, pra começar a falar desse Campeonato Brasileiro de 2019, precisamos voltar lá pro Campeonato Brasileiro de 2018, final da temporada, mais precisamente aquele vídeo que eu sempre cito aqui, que é do elenco de 2019, né? Quem ficará com o elenco de 2019, alguma coisa assim, que até esses dias era um dos vídeos mais assistidos do canal, né? É importante você ir lá rever esse vídeo pra ver o cenário de terra arrasada que tava o Fluminense ao final do Campeonato Brasileiro de 2018. A gente não tinha jogador, porque praticamente todas as peças que estavam indo bem estavam saindo, né? O principal caso ali era o de Júlio César, que a gente não iria renovar. Enfim, muitos jogadores saindo do Fluminense. A gente não tinha perspectiva de contratações, porque com o teto salarial, o que a gente vislumbrava era de que nenhum jogador de médio porte ia aceitar vir pro Fluminense. Os atrasos salariais também atrapalhavam muito na época, né? No sentido do Fluminense conseguir convencer um jogador a vir jogar aqui no clube. E o principal, a perspectiva. O torcedor olhava e falava: meu amigo, eu acabei de me livrar de um rebaixamento no último jogo, tendo que meu goleiro pegar um pênalti pra não ser rebaixado. O que será do ano que vem? E aí as coisas começam a mudar um pouco quando o Fluminense contrata Fernando Diniz como treinador. E não porque Fernando Diniz é um Guardiola brasileiro, ou o melhor treinador do mundo. Não, é porque as coisas começam a virar a chave. Fernando Diniz traz indicações, a própria diretoria, né, de futebol começa também a acertar mais na mão. O Fluminense se torna um time de apostas, basta ver as contratações, a quantidade de apostas que foram feitas, e eu vou falar já sobre elas, e também os jogadores que ficaram se tornaram jogadores novos, né? Se a gente pegar ali boa parte do time que ficou do ano passado pra esse, na maioria das vezes até a posição de atuação, eu vou representar aqui Luciano nessa, tá jogando completamente diferente do que vinha jogando no passado, né? No ano passado. Então, até isso, o Fluminense recebeu uma cara completamente nova. O time de 2019 não tem nada a ver com o time de 2018. Isso é bom e isso é ruim. Bom e ruim por quê? Porque foram feitas várias apostas. Por exemplo, Johnny Gonzalez, Caio Henrique, Alan, Ezequiel, Matheus Ferraz, a própria aposta que já estava dando elenco, que foi dar a titularidade para Rodolfo, sem fazer a contratação de um novo goleiro para ser titular. Todas essas foram apostas feitas para os 3 primeiros meses, apostas do Fluminense, né, como instituição e de Fernando Diniz, e algumas deram certo, algumas deram errado, mas essas apostas foram que conseguiram tornar o Fluminense completamente diferente do ano passado. E bem, se o cenário lá no final do ano era uma projeção da gente não ter nem brigar pelo rebaixamento nesse ano de 2019, a chave virou, mas 180 graus após a Taça Guanabara. O Fluminense goleou vários adversários pequenos, dominou o River do Piauí na Copa do Brasil também, enfrentou o Flamengo endinheirado e dominou o jogo também, foi enfrentar o Vasco, jogou melhor do que o Vasco, acabou perdendo o título naquele jogo, que foi uma confusão danada. Enfim, o ânimo da torcida já tava, brigaremos pelo título. A torcida já falava sobre isso, sobre o título brasileiro. É óbvio que, como eu falei, a empolgação foi lá no alto, a realidade do ano passado estava aqui embaixo, mas é fato de que a gente tem que chegar a um equilíbrio. O problema é que tudo que vem depois é muito balanceado por essa empolgação ao final da Taça Guanabara. E é isso que eu sempre tento trazer pro torcedor. Aquele cenário ali foi o cenário, talvez o ápice do Fluminense nesse ano, foi aquela vitória na semifinal da Taça Guanabara contra o Flamengo. Foi a vitória que falou pra gente, ó, temos um time diferente esse ano, temos chance, mas chances não significa ser favoritos. O fato é que aquela semifinal, aquela campanha na Taça Guanabara, porque contra os pequenos também o Fluminense varreu os times pequenos, né? E
também atrelado isso à chegada de Ganso, o Fluminense, tanto pela torcida e por alguns analistas, ele subiu um patamar além do que ele deveria estar. E aí aquele negócio, se você cobra muito mais de eu obviamente entendo a comparação, você cobra muito mais de um Real Madrid do que você cobra de um Palmeiras no Brasileirão. Então, se você sobe ao patamar do Real Madrid, você tem que responder como Real Madrid. E aí, se você tem comportamento de Palmeiras sendo Real Madrid, você é muito mais criticado. Não sei se ficou claro. Se não ficou claro, volta a barrinha aqui do YouTube e assiste de novo que você vai entender. E aí, dentro disso, por exemplo, eu trouxe aqui 6 jogos que pra mim são jogos-chave pra representar o Fluminense que chega para o Campeonato Brasileiro de 2019. São eles: a vitória sobre o Flamengo na Taça Guanabara, com a melhor atuação da temporada, um time que conseguiu reduzir a diferença técnica com controle de bola, importante destacar isso. Os jogos contra Madureira, Luverdense e Antofagasta, nesse caso de Luverdense e Antofagasta, os 2 jogos de ida. Por quê? Foi jogos em que o Fluminense enfrentou retrancas. Em uma delas, contra o Madureira, abriu o placar muito rápido, e aí eu poderia colocar aqui River do Piauí, Ipiranga, Santa Cruz, outros jogos também que o Fluminense abriu o placar muito rápido, e o jogo se abre pra ele, foi uma goleada de 4-0, e alguns outros jogos onde o ataque não correspondeu. A falha técnica do Fluminense foi mais decisiva e não conseguiu abrir o placar contra o Antofagasta, também não conseguiu abrir o placar contra o Luverdense na ida, então terminou em 0-0. Então esse problema com retrancas, ele basicamente exige muito mais desempenho e qualidade dos atacantes. E por último, 2 jogos aqui que representam talvez a principal falha do Fluminense nesse ano: a derrota pro Vasco na final da Taça Guanabara e a derrota pro Santa Cruz, né, na última quinta-feira por 2-0 pela Copa do Brasil. Jogos em que o time adversário marcou adiantado e marcou muito bem, fez muito bem a marcação adiantada, dificultou a saída de bola do Fluminense e faltaram alternativas pro time. É fato de que também no caso do jogo contra o Santa Cruz, mais uma vez o ataque teve um desempenho muito abaixo do que vem tendo na finalização. Poderia ter decidido o jogo mesmo com a marcação alta do Santa Cruz, mas também ficou nítido de que não tinha muito uma alternativa para saída de bola tocando, a não ser o chutão. E aí a gente se iguala a quase todos os outros times. Agora falando sobre a realidade do Brasileirão de 2019, né? O que você precisa entender? Vale alguns pontos aqui. O início do Fluminense é um início absurdamente difícil, bem complicado mesmo, e totalmente diferente do que foi em 2018. E o torcedor do Fluminense, a própria diretoria precisa entender isso. Teremos um início mais difícil, os 9 jogos iniciais são muito mais difíceis do que os 10 que vêm na sequência. E aí eu vou detalhar aqui só pra você ter ideia de que desses 9 jogos iniciais até a Copa América, a gente só é favorito incontestável em 1 ou 2, né? Vou colocar talvez 1 ou 2 e vocês vão entender o porquê. Olha os 9 jogos do Fluminense até a Copa América. Vou listar primeiro os que são em casa, né? Goiás, Botafogo, Cruzeiro e Flamengo. Ou seja, dos 4 jogos em casa, a gente pega o Goiás, que é o que eu considero que a gente é favorito hoje. A gente pega 2 clássicos, eu considero que a gente é favorito contra o Botafogo, esse foi a minha dificuldade, ou seja, eu coloco 2 favoritismos nossos, mas é claro que a gente não é favorito contra o Flamengo, e pega o Cruzeiro, que pra mim é o time que mais tá jogando bola no Brasil neste ano, então não dá pra dizer que a gente é favorito incontestável com o Cruzeiro, mesmo jogando em casa. Então assim, dos 4 jogos que a gente tem em casa, só 2 a gente é favorito incontestável. E dos jogos fora de casa, que são 5, a gente pega 5 adversários que são chatos com o mando de campo. São eles: Santos, Grêmio, Bahia, Atlético Paranaense e Chapecoense. Não dá pra dizer que a gente é favorito incontestável contra nenhum desses, porque são times que respondem muito bem jogando em casa, tem um mando de campo forte, além de alguns deles terem um time forte também. E vale o revival aqui em relação ao ano passado, né? Nos 9 primeiros jogos do ano passado, a gente foi favorito, ele era favorito incontestável em mais ou menos uns 4 jogos desses 9. E no total dos 9 jogos, a gente fez 14 pontos, um desempenho que nos rendeu ali em algum momento até mesmo a liderança do Campeonato Brasileiro. Com aquele elenco de 2018, o Fluminense disputou o Campeonato Brasileiro até largar com foco na Sul-Americana. E o que eu digo que largar com foco na Sul-Americana? Largar com muitas aspas. Foi aquele jogo contra o Grêmio, que o Fluminense perde em casa, tentou segurar resultado por 0-0 jogando lá no Engenhão, porque na quarta tinha jogo, se eu não me engano, até contra o Nacional do Uruguai. Então o Fluminense, a partir dali, até ali ele tava brigando ainda. 7, tava ali de olho. A partir dali entra uma sequência de péssimos jogos contra Grêmio, Vasco,
Santos, enfim, entra uma sequência de péssimos jogos até entrar aquela sequência de 10 jogos sem marcar gols. E pra esse ano, né? Primeira coisa que precisa entender, hoje não tem no mercado um treinador com melhor custo-benefício do que Fernando Diniz. E isso precisa ser entendido para não cometer o erro de fazer uma demissão maluca, às vezes por causa de 2 ou 3 derrotas seguidas, numa partida ou outra ali, de repente uma sequência ruim como eu listei, e fazer uma demissão e ir buscar no mercado e quando olhar só tem Marcelo Oliveira e Zé Ricardo. Aí a gente vai perceber que realmente não era a melhor coisa não. Vale destacar sempre, o time continua se reforçando. Nas últimas semanas o Fluminense trouxe Evandro e Léo Arthur, 2 jogadores, tá pra chegar Kelvin, é óbvio que são jogadores que são apostas, como o Fluminense vem apostando desde o final do ano. Se uma aposta der certo como o Caio Henrique, já tá ótimo pro Fluminense, né? É bom que a gente frise isso. Então o Fluminense tá se reforçando, porém não é uma seleção. Dado isto, eu pelo menos aposto no Campeonato Brasileiro desse ano com o rendimento do Fluminense igual ao do ano passado, até o momento em que Pedro se machuca. E qual é esse rendimento? É um rendimento de meio de tabela, com derrotas que a gente fica muito virado da cabeça, como derrota pro Paraná fora de casa, derrota pro Santos em casa, da baile que a gente tomou do Flamengo lá em Brasília, esse tipo de derrotas que às vezes dão uma raiva no torcedor, mas com vitórias também que empolgam muito, como a que a gente foi fazer lá no Barradão contra o Vitória, ou a empolgação contra a Chapecoense no 3-1 em que a gente virava líder, a vitória de virada contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Então eu aposto assim que vai ser um campeonato de meio de tabela. E o importante é dizer, quem chega no final do ano, faltando 5 rodadas, em 10º, em 9º, tá brigando por Libertadores no Brasileirão. É importante dizer isso, você não precisa estar no G6, no G7, G8 o tempo inteiro. Você tem que estar ali perto. Nos 5 rodadas finais tem o sprint final. Então, pra mim, vai ser um campeonato semelhante ao que foi do ano passado até a lesão de Pedro. Da lesão de Pedro pra frente, entrou numa espiral negativa e Júnior Dutra e Kaique. E aí, enfim, aí vocês viram o que deu. Então é isso. Like aqui embaixo, inscrição aqui embaixo, comentário aqui embaixo também, beleza? Tem 3 coisas pra você fazer aqui embaixo. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu. Cara, você já viu que aqui do lado tem 2 vídeos que provavelmente você não viu? Esse daqui de cima é o envio mais recente que eu fiz. E esse daqui é um vídeo especial que o YouTube separou só pra você. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo. Aperta no botãozinho aí no escuro do Raiz Tricolor, se inscreve e me dá essa moral, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final e continue apoiando o Raiz Tricolor.